Boa tarde, graça e paz, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, seja na vida de todos. Dando continuidade no capítulo 22 de Mateus, nós temos aqui um título, a pergunta sobre os impostos. Aquele debate, aquelas armadilhas que líderes judeus, fariseus, saduceus continuam querendo armar para Jesus para conseguir pegar ele em alguma falha ou contra a lei, principalmente contra a lei de Deus. E aqui, a partir do verso 1, eles perguntam para Jesus, primeiro elogiam, né, fala que ele é mestre, e depois perguntam para eles se era certo pagar impostos, os judeus pagarem impostos para os romanos, para Roma. E Jesus, percebendo que havia ali uma tentativa de pegar ele em falha com a sua resposta, cheio de sabedoria, Jesus diz: traz uma moeda para mim. E eles trouxeram uma moeda até ele. E Jesus pergunta: de quem é a esfinge? De quem é o nome que consta nessa moeda? E eles responderam: é de César, é de Roma. E Jesus responde para eles: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então Jesus está dizendo, é justo pagar impostos. Nós, cidadãos, nós precisamos pagar os nossos impostos. Eles devem ser revertidos em prol da cidade, em prol do estado, em prol do país, na saúde, na educação e em tantos e tantos outros benefícios comuns a todos. Se aplicam ou não numa administração justa, eu não sei, mas é certo para mim pagar impostos. Roma protegia Israel, guardava Israel. Ninguém atacou Israel enquanto Roma estava ali cuidando, tinha tomado, é claro, governava ali e recebia também os impostos. E dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus no que diz respeito a finanças? Né? Não é dai a Deus louvor, dai a Deus glória, não é disso que eu estou falando. No que diz respeito à finança, é justo que eu dê os meus dízimos e as minhas ofertas para cuidar da obra do Senhor aqui nessa terra. Deus é dono do ouro e da prata. Ele não necessita da ajuda de ninguém, mas é justo. É certo, se eu sou abençoada, se eu tenho saúde, que eu leve para o altar do Senhor, para cuidar da casa do Senhor, os meus dízimos e as minhas ofertas. Depois nós temos aqui a pergunta dos saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos. E eles perguntando para Jesus, eles dizem que tinha um caso que eles conheciam, que um homem se casou com uma mulher e ele deixou essa mulher viúva. E de acordo com a lei, para que fosse suscitado ali geração para aquela família, a mulher tinha que casar com o próximo irmão. E ele fala aqui que aconteceu, né, muito incrível esse acontecimento, que eles falam que aconteceu entre eles, que o outro irmão morreu, e ela casa com o terceiro, e o terceiro morreu, e ela casa com o quarto, até o sétimo. E morre, e depois eles falam que a mulher também morre. Então essa mulher casou com os 7 irmãos, e ela também morre. A pergunta dos saduceus, do outro lado,
na ressurreição dos mortos, de quem ela vai ser esposa? A preocupação deles, né? Pois é, desse jeito. E Jesus responde assim: como vocês estão errados, não conhecendo as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Esse versículo, ele é maravilhoso, porque ele nos mostra que estudar as Escrituras traz para nós o poder de Deus. Conhecer as Escrituras vem junto para nós o poder de Deus. E Jesus diz, quando os mortos ressuscitarem, serão como anjos no céu. Ninguém se casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? E ele afirmou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. Estão querendo dizer aqui: Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. E todo aquele que recebe Jesus Cristo, a vida, a ressurreição e a vida, ele agora que se torna nova criatura, ele agora é vivo, ele é vivificado, ele é vivo em Cristo Jesus. Então Deus é Deus daqueles que são ressuscitados em Cristo Jesus, que é vivificado, santificado. E depois nós temos, a partir do 34, o mandamento mais importante. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, qual é o mandamento mais importante de todos na lei? Lembrando que nós conhecemos que existe 10 mandamentos. Está lá em Êxodo capítulo 20. Mas a lei não é só os 10 mandamentos. Nós temos 611 mandamentos no Antigo Testamento. 611 leis, mandamentos. E se destaca para nós os 10 mandamentos, que são como uma essência de toda a lei. E eu gostaria de ler alguma coisa aqui dos 10 mandamentos, está lá em Êxodo capítulo 20, começa assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. E começa o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e me obedecem os meus mandamentos. Também temos: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. E aí vai dando sequência. Mas não são só estes mandamentos. Tem os mandamentos em Êxodo, Deuteronômio e também em Levítico. Então nós temos cerca de 600 mandamentos, 600 leis, o que se tornava impossível cumprir, porque se falha em um, é morto, é culpado por todos os outros, como se tivesse falhado em todos os outros. Mas Jesus, ele vem aqui e ele diz que
2 mandamentos é suficiente para nós. Por quê? Primeiro ele fala: ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. E ele diz: este é o maior, é em primeiro lugar, é o mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas, todas. E o segundo mandamento, mais importante de todos, é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nestes 2 mandamentos. O que está dizendo aqui no 40? Que se nós cumprirmos esses 2 mandamentos, nós estaremos cumprindo os 611 mandamentos, leis do Antigo Testamento. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou ser zeloso de muitas das leis do Antigo Testamento. E se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou adulterar, eu não vou roubar, eu não vou cobiçar. Tudo depende desses 2 mandamentos para minha vida. E isso é maravilhoso demais. Eu já disse que nós precisamos entender que estar no reino de Deus significa uma vida de obediência, significa uma vida com zelo, uma vida com dedicação, observando as nossas atitudes, as nossas palavras, observando tudo. O que diz respeito a mim, a família, as pessoas que me cercam. Eu preciso ter esse entendimento na minha vida. E Jesus, então, ele responde aqui para os líderes judeus. Tipo, esquece os 611 mandamentos. Eu vou aperfeiçoar, eu vou sintetizar aqui para vocês. Ame o Senhor seu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Imaginemos o que nós somos capazes de ter na nossa vida, as mudanças que nós teremos na nossa vida, se amarmos a Deus com toda essa força e com toda essa intensidade. Tudo que nós vamos aprender de Deus. E se eu amar ao próximo como a mim mesmo? Tudo que eu vou deixar de fazer, como o fruto do Espírito Santo vai aparecer aqui na minha vida. O fruto do amor, da bondade, da paz, da alegria, da longanimidade, da benignidade, do domínio próprio, da mansidão. Porque se eu amo o próximo, tudo isso vai aparecer na minha vida e o que é contrário não vai. Então Jesus, em sua infinita sabedoria, nos ensina a respeito desses 2 mandamentos. E traz para nós o tempo da graça, que nós falamos nos versículos anteriores. Porque hoje eu não sou punido quando eu falho nos mandamentos, como era no Antigo Testamento. Hoje eu recebo a salvação por graça e não por cumprir a lei, porque ela é impossível de ser cumprida. Em algum momento nós falhamos, né? Então hoje a porta está aberta e é de graça, como nós vimos nos versículos anteriores. E depois nós temos uma pergunta aqui para Jesus. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: então por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor?
Pois Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Aqui Jesus está dizendo assim: o Messias, eu sou maior do que Davi. Eles colocaram descendente de Davi, mas colocaram como se Davi fosse maior do que Jesus. E é isso que Jesus está dizendo aqui. O próprio Davi me chamou Senhor. O próprio Davi, no seu salmo, ele reconhece que o Messias, aquele que haveria de vir da sua descendência, é Senhor, seria Senhor de todos, seria Rei dos reis. Então Jesus aqui não está questionando quanto a eles vir da descendência, da linhagem de Davi. Sim, ele é da linhagem de Davi, mas o que Jesus está colocando aqui é que o próprio Davi reconhece que Jesus é Senhor, que o Messias é Senhor, e chama ele de Senhor e o adora. Então, todas essas respostas que nós vimos aqui na extrema sabedoria do nosso Senhor Jesus calou a boca daqueles que o queriam pegar nas suas palavras. Amém? Medite nessas palavras e que o Senhor te abençoe muitíssimo.